Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gilberto. Estarei falando sobre o nosso assunto da semana. Nosso assunto da semana é medidas de comprimento. Nessa semana trabalhamos com medidas de grandes comprimentos e também de pequenos comprimentos. Na próxima semana também estaremos trabalhando nessa linha, tá certo? Vamos trabalhar na próxima semana com unidades de medida relacionadas à informática, tudo bem? Bom, eu vou tomar como ponto de partida o texto, tá, do livro que vocês têm. Então veja lá, você já estudou em anos anteriores algumas unidades de medida de comprimento, tá certo? Até recordo com vocês, né? Unidades de medida de comprimento: milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. São unidades de medida de comprimento estudados anteriormente. Agora vamos estudar aquelas usadas para expressar medidas de comprimento muito grandes ou muito pequenas. Vamos começar aqui com as grandes, medindo grandes comprimentos. Em situações cotidianas é comum utilizarmos medidas com poucos dígitos. Mas para medirmos a distância média aproximada entre alguns planetas e o Sol, por exemplo, são necessários muitos dígitos. Veja a seguir algumas dessas medidas. Então aqui nós temos uma tabela, tá certo? E nessa tabela nós temos aqui uma relação de planetas e a distância desses planetas até ao Sol. Por exemplo, Mercúrio são 57 milhões de quilômetros, Vênus 108, Terra 149, Marte 227, Júpiter 778, Saturno 1.427 bilhões de quilômetros até ao Sol, Urano 2.870 milhões e 700 mil quilômetros é a distância de Urano até o Sol. Agora, para expressar essas medidas usando a notação científica, que sintetiza, a notação científica vai dar uma reduzida nessa quantidade de dígitos. Então, olha aqui, ó, Vênus, que são 108 milhões e 200 mil quilômetros até o Sol. Para usar a notação científica, o que você deve considerar? Deve considerar que todo número, mesmo que não apareça vírgula, ele tem uma vírgula. E quando ele não aparece, significa que ele está no final do número, correto? Se ele não aparece, ele está no final. A notação científica vai ser um produto entre um número que pode ser desde 1 até no máximo 9, pode ser um número racional, e o outro fator, um fator é esse, pode ser de 1 até 9. E o outro fator sempre será uma potência de base 10.
Então, o que, que nós fazemos? Se a vírgula ela está aqui, para adequar a definição da notação científica, eu vou precisar deslocar a vírgula para a esquerda, tudo bem? De maneira que fique aqui, ó, entre o 1 e o 0. Esse deslocamento, você precisa contar as casas, né? Ó, aqui, ó, 3 casas, 6 casas, com 2, 8. Então, a vírgula fica entre o 1 e o 0. Coloca aqui, ó, entre 1 e o 0, 1,082 vezes 10 elevado na quantidade de casas que você deslocou a vírgula. Tá bom? Sempre que você desloca para a esquerda, o expoente ficará aqui positivo. Se você tiver que deslocar para a direita, o expoente vai ficar negativo. Mas nesse caso, todos eles são positivos, tá? Então aqui, ó, a gente pode escrever que a distância de Vênus até o Sol é de 1,082 vezes 10 à oitava quilômetro. Tudo bem? Então a notação científica, ela se propõe a reduzir a quantidade de dígitos utilizadas, tá? Outro exemplo, Marte, 227 milhões de quilômetros. A vírgula não aparece, mas ela está aqui no final. Desloca para a esquerda, ela fica entre o 2 e o 2, então vai ficar 2,279 vezes 10 à oitava quilômetros. Urano, 2 bilhões. Vai pegar a vírgula e deslocar de maneira que fique ela entre o 2 e o 8. Então fica 2,8707 vezes 10 e a quantidade de casas que você deslocou a vírgula, que nesse caso foi 9. Então, quilômetros. Tudo bem? Para facilitar o trabalho, eu vou continuar aqui, tá? Nesse parágrafo, pede que você faça, né, um teste, tá? Do que a gente acabou de dizer, tá aqui até as respostas. Você pode fazer o procedimento, tá bom? Para facilitar o trabalho com medidas de grandes distâncias, os cientistas criaram uma unidade adequada para medir distâncias dentro do sistema solar, que é a unidade astronômica. Aqui nós temos a sigla UA. A UA corresponde à medida da distância média entre a Terra e o Sol. Então tá aqui, ó, uma unidade astronômica é de 149 milhões e 600 mil quilômetros, que escrevendo com a notação científica fica 1,496 vezes 10 à oitava quilômetros. Veja como podemos converter a medida da distância média aproximada de quilômetros para a unidade astronômica entre Saturno e o Sol. Então está aqui, ó. Na tabela foi fornecido 1.427 milhões de quilômetros. A vírgula está aqui, desloca entre o 1 e o 4, anota, né? Esses zeros aqui a gente despreza, vezes 10 a nona, porque nona é o que? A quantidade de casas que você deslocou, a vírgula, quilômetros, tá? Agora, veja só, essa é a distância entre Saturno e o Sol. A atividade aqui se propõe a escrever isso em unidade astronômica. Bom, a gente sabe que a unidade astronômica, cada um vale 1,4. Então, o que acontece? Você vai pegar, né, essa distância entre o Saturno e o Sol e dividir por esse 1,496 vezes 10 à oitava. Porque cada um que couber aqui dentro, né, através dessa operação da divisão, significa uma unidade astronômica. Então, fazendo aqui a divisão, tá? Uma proposta, né, que eu faço para vocês é que vocês façam decimal dividido por decimal, tá? E potência de 10 dividido por potência de 10. Ó, 10 à nona dividido por 10 à oitava, você precisa lembrar que divisão de potências em que as bases são iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, veja lá, 9 menos 8 é igual a 1. Ou seja, vai ficar 10 elevado a 1, que é simplesmente o quê? 10. Tudo bem? Nesse caso aqui foi feita a multiplicação, tá, desses dois fatores, e depois dividido por 1,4.
Fazendo essa divisão, o resultado dá aproximadamente 9,5. Ou seja, o que significa isso? Significa que a distância de Saturno até o Sol são de 9,5 unidades astronômicas. Você veja qual que é a ideia? A ideia é utilizar uma quantidade menor de dígitos. Tudo bem? Então aqui no livro de vocês tem até uma experiência, né? um cálculo, tá? Que vocês são convidados a fazerem. Né? Escreva a unidade astronômica, em unidade astronômica, a medida da distância média aproximada entre Mercúrio e o Sol e entre Vênus e o Sol. São dois cálculos, tá bom? Um referente ao Mercúrio e o outro referente a Vênus. Deixei a resposta aqui, tá? Deixo para vocês fazerem esse procedimento. Continuando aqui na discussão, nós temos aqui uma outra unidade de medida com grandes distâncias. Então, aqui, ó, para medir a distância entre as estrelas e o Sol, ou entre outras galáxias e a Terra, utiliza-se como unidade de medida o ano-luz, tá? Que é a unidade de medida da distância percorrida pela luz em um ano. Então, a luz, ela tem uma velocidade. Então, com sua velocidade, se ela se desloca, né, ao longo de um ano, esse deslocamento é a unidade de medida, né, que é chamada aqui através dessa sigla AL, tá? Ano-luz. Ela é aproximadamente 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Tudo bem? É uma distância, uma unidade de distância. É interessante a gente fazer essa manipulação, esse contato aqui no nono ano. Haja visto que esses conceitos são conceitos largamente utilizados no ensino médio, que é a próxima etapa, né, de estudo de cada um de vocês, tá bom? Então aqui, ó, nós temos, né, uma imagem, tá no livro de vocês, tá, de uma galáxia, tá bom? Galáxia de Andrômeda, uma das galáxias mais próximas da Via Láctea, cuja medida da distância da Terra é de aproximadamente 2.537.000 anos-luz. Então, a gente reside, né, em uma galáxia, todos vocês conhecem, que é a Via Láctea, mas só que tem outras galáxias. E a mais perto é essa daí, né? A galáxia de Andrômeda. Tá? Ela tem 2.537.000 anos-luz de distância da nossa galáxia. Tudo bem? É um assunto assim de um nível diferenciado, né? Uma maneira de converter a medida da distância em anos-luz para quilômetro é utilizar uma regra de 3 simples, tá? Eu vou mostrar aqui uns exemplos, né, que você utiliza apenas multiplicação e divisão para você fazer as transformações, tá? Então, nós temos aqui nessa regra de 3, tá? A definição, né? Um ano-luz é 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Tá? No caso, né, dessa nossa galáxia mais próxima, temos o que? 2 milhões de anos-luz. Isso significa quantos quilômetros? Então, você coloca 1 para 2 milhões, 9 para x. Faz uma multiplicação cruzada, tudo bem? E aí você encontra o valor de 2,4 vezes 10 a 19 quilômetros. Tá? Então, em quilômetros, a distância aí dessa galáxia mais próxima à nossa, que é a galáxia de Andrômeda. Tudo bem? Pessoal, aí a próxima abordagem aqui é a abordagem que fala sobre pequenos comprimentos, tá? Medindo pequenos comprimentos.
Então, assim como há situações que envolvem medidas de comprimento muito grandes, há também situações envolvendo medidas de comprimento muito pequenas, como a medida do comprimento de células, de um vírus ou de uma bactéria. Tudo bem? Aqui algumas imagens, tudo bem? Representação de hemácias, células cuja medida do comprimento do diâmetro é 0,000008 metros, tá? Olha aqui, ó, fios de cabelo, tem o comprimento do diâmetro dele, olha aí, ó, 0,00007 metros, então é muito fininho, tudo bem? Aqui temos um outro exemplo, o ovócito, é um gameta feminino, é uma célula com formato esférico, cujo raio mede 0,00014 metros de comprimento. Tem aqui mais um exemplo, a representação de um tardígrado, animal microscópico, cuja medida de comprimento é de 0,01 metros, ou seja, 1 milésimo do metro. Então, veja, todas elas são medidas muito pequenas, tá? E acontece que essas medidas, tá, essas dimensões, elas podem ser expressas através da notação científica, tudo bem? É o mesmo procedimento anterior, só que agora, em vez de você pegar a vírgula e ir para a esquerda, você vai com a vírgula para a direita, tá? Desloca a vírgula para a direita, tudo bem? Então, nesse caso, a vírgula sai daqui, vai ficar aqui, ó, tá? Do ladinho do 8, tá? Aí pode colocar 8,0 vezes 10 também é padrão, se 10 é padrão, 10 elevado à quantidade de casas que você deslocou. Como é deslocado para a direita, você coloca o expoente negativo. Então, 8 vezes 10 a menos 6 é o diâmetro da hemácia, tá? Olha aqui, ó, o diâmetro do ovócito humano. Então, nós temos aqui 0,00014 metros. Isso vai ficar igual a 1,4, ó, a vírgula ela é deslocada aqui, vai ficar entre o 1 e o 4, vezes 10 e a quantidade de casas que você deslocou, que foram 4, só que fica negativo. Então, 1,4 vezes 10 a menos 4 metros, essa é a notação científica. Tudo bem? Agora, uma outra unidade também para objetos muito pequenos é o micrômetro, tá? É utilizado essa sigla, tá? Esse M grego minúsculo e o M latino. Ele é o símbolo do micrômetro, que ele é um submúltiplo do metro. Então veja lá, 1 micrômetro ele representa 0,000001 metros. Em notação científica, você desloca a vírgula, tudo bem, vai ficar 1, e um elemento neutro da multiplicação nem se escreve, vezes 10 a menos 6. Então, 1 micrômetro significa 10 a menos 6 metros. Veja como podemos converter a medida do comprimento do diâmetro da hemácia de metros para micrômetro. Então, nós temos aqui a medida em metro, correto? Escrevo essa medida com a notação científica, e aí, cada micrômetro representa 10 a menos 6. Então, eu vou dividir, porque cada 10 a menos 6 que couber aqui dentro, isso significa 1 micrômetro. Então, fazendo a divisão, né, a divisão envolve divisão de potências de base iguais, no caso aqui da potência de base 10, é aquele procedimento que eu falei, conserva a base e subtrai os expoentes, e você encontra o quê? 8. Tá? Então, significa o quê? O comprimento do diâmetro da hemácia, né, corresponde a 8 micrômetros. Tudo bem? Então, está escrito aqui, ó, portanto, está no livro de vocês, a medida do comprimento do diâmetro da hemácia é de 8 micrômetros. Aí tem até uma questão para vocês fazerem a reflexão e esse mesmo procedimento feito anteriormente. Tudo bem? Bom, pessoal, o que acontece? Eu organizei aqui um resumo, tá? De repente
de maneira sintetizada e com até uns macetes, tá? De tudo que foi dito até aqui e também alguns exemplos que eu gostaria de apresentar para vocês também, tá? Eu coloquei aqui medindo grandes comprimentos, mas eu abordo os grandes e também os pequenos. Então, a primeira colocação aqui sobre a notação científica, essa é a estrutura, tá? É um produto, repetindo, um fator, ele é um número que vai de 1 até 9, né? Porque maior ou igual a 1 inclui o 1, menor do que 10 significa que chega até o 9. E aqui tá B, mas é o Y, tá bom? Esse Y aqui, ele é um número inteiro. Então, exemplos, 1.800.000 centímetros, escrevendo isso com a notação científica, não aparece, mas tem uma vírgula bem aqui. Eu preciso deslocar ela, vou deslocar ela para cá. Vai ficar 1,8 vezes 10 e a quantidade de casa que foi deslocado, que nesse caso aqui, ó, né, são 6 casas que foram deslocadas. Tudo bem? Então, vai ficar 1,8 vezes 10 a sexta centímetros. Olha aqui mais um caso. Tudo bem? Agora, essa é uma medida grande, número grande, esse aqui é um pequeno. O que eu vou fazer? Deslocar a vírgula, vai ficar entre 1 e o 8, de novo. Só que nesse momento, a vírgula ela é deslocada para a direita. Então, a quantidade de casas que são deslocadas vai ficar um expoente negativo. Então, eu desloco aqui também 6 casas. Vai ficar o quê? Negativo. 1,8 vezes 10 a menos 6 metros. Aqui eu até frisei, coloquei a observação. Se na notação científica a vírgula, eu desloco a vírgula para a direita, o expoente vai ficar negativo. Se desloco a vírgula para a esquerda, o expoente ele fica positivo. Aqui eu coloquei um resumo das unidades de medida. Tá? Unidade astronômica significa 1,496 vezes 10 a oitava quilômetros. 1 ano-luz significa 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Tá? Coloquei aqui também um resumo, tá? Uma observação prática para você fazer as conversões. Tá? Conversão ou transformar, né? Me refiro a mesma coisa. Quando você precisa converter de quilômetros para a unidade astronômica, você vai utilizar a operação da divisão, tá bom? Quando você vai fazer a conversão da unidade astronômica para quilômetro, você vai utilizar a multiplicação. De quilômetro para ano-luz, você vai fazer a divisão. E do ano-luz para quilômetro, você vai utilizar a multiplicação. Referindo-se a outra unidade de medida, que é o micrômetro, então está aqui, micrômetro significa 10 a menos 6 metros. Para você fazer as conversões, para você transformar, o que acontece? De metro para o micrômetro, você divide. Do micrômetro para o metro, você vai multiplicar, você multiplica. E aí eu coloquei alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, transforme 6,12 vezes 10 a 14 quilômetros para a unidade astronômica. Então eu vou seguir lá o roteirinho que eu coloquei aqui em cima, tá? De quilômetro para a unidade astronômica. Então aqui, ó, quilômetro para a unidade astronômica, eu vou fazer o quê? Dividir. Então, eu coloco aqui, ó, tá? A medida que eu tenho, quilômetro, eu vou dividir pelo o que significa, ó, 6,12, pelo o que significa a unidade astronômica, tá? Em quilômetros. Então, cada uma dessa distância aqui significa uma unidade astronômica. Então, se eu pego o 6,12 e divido pelo 1,4 aqui, tá? O que me resulta são unidades astronômicas. O
que eu tenho aqui orientado para vocês? Faça a divisão da parte decimal e também da potência. Tá aqui, ó, parte decimal e das potências. 6,12 dividido por 1,496 dá 4,09 aproximadamente. 10 a 14 dividido por 10 a oitava vai ficar 10 elevado a sexta. Isso agora é unidades astronômicas. É unidade astronômica. Próximo exemplo, eu tenho o contrário. 7 unidade astronômica, vou fazer a conversão, né? Eu vou transformar para quilômetro. Então, anotei o que eu tenho. Nesse caso, segundo ali o roteiro que eu coloquei, eu vou multiplicar. Então, eu escrevo o que significa unidade astronômica. Tá? Significa 1,4 vezes 10 oitava. Tá? Faço a multiplicação, 7 vezes 1,4 vai dar 10,4 aproximadamente, vezes 10 oitava. Agora, o que acontece? Na notação científica, esse fator não pode ser um número, tá, de 2 algarismos. Então, eu preciso pegar essa partezinha aqui e aplicar a definição de notação científica. Ou seja, eu vou precisar pegar a vírgula e deslocar uma casa para a esquerda. Eu faço. Aqui, está deslocado. Como eu desloquei uma casa, eu coloco vezes 10. 10 elevado a 1. Tá? Aqui é 10. Vezes 10 a oitava, que já estava. Aí termino fazendo a multiplicação dessas potências de base 10. 10 a 1 vezes 10 a oitava, eu somo 1 mais 8, que é igual a 9. Então, 1,072 vezes 10 a nona quilômetros. Bom, próximo exemplo, eu coloco aqui, ó, transforme 4,102 vezes 10 a 18 quilômetros em ano-luz. Coloquei ali acima o procedimento, nesse caso você vai dividir. Coloquei a distância em quilômetro e o que significa um ano-luz, que é 9,46. Quando eu divido, significa que eu vou determinar quantas vezes esse 9 vai caber dentro aqui do 4. Tudo bem? Cada vez que couber, que isso eu faço através da divisão, significa um ano-luz. Então, o que eu faço? Vou fazer a divisão da parte decimal e também da potência de 10. Ó, coloquei aqui organizado, separado, tá bom? Só para entender. Então, 4 dividido pelo 9 aqui vai dar aproximadamente esse decimal. 10 a 18 dividido por 10 a 12, eu faço 18 menos 12, que dá 6. Então, coloquei aqui, ó, 10 a sexta. Tudo bem? Só que acontece o seguinte, esse formato não é o formato da notação científica. Eu preciso pegar essa vírgula e deslocar uma casa para a direita aqui. Então, eu coloco, vai ficar aqui uma casa para a direita, vai ficar 4,34. Tá bom? Então, coloquei aqui para direita, tudo bem? Uma casa para a direita. E, pessoal, eu acabei de ver aqui que tem um erro, né? Se é para a direita, vai ficar 10 elevado a menos 1. Então, 10 a menos 1 e 10 a sexta vai ficar 10 a quinta. 4,34 vezes 10 a quinta. É uma correção aqui ao vivo, tá bom? Para vocês. Então, 10 a quinta, porque para a direita vai ficar negativo esse expoente. Então, menos 1 com 6 vai ficar 5. Tudo bem? Então, uma correçãozinha aqui, por favor. Ok? O próximo exemplo, eu tenho aqui 20 anos-luz, vou transformar em quilômetro. Então, segundo a tabela, né, o roteiro ali, o procedimento prático, ano-luz para quilômetro, eu vou fazer uma multiplicação, vou utilizar a multiplicação. Então, coloco 20 vezes o que significa ano-luz em quilômetro, que é 9,46 vezes 10 a 12. Faço a multiplicação do 20 vezes o 9, vai dar 189 vezes 10 a 12. Esse formato não é da notação científica. Eu vou precisar pegar esse 189 e aplicar a definição de notação científica nele aqui, ó. Vou precisar pegar a vírgula e ir para a esquerda 2 casas, vai ficar 1,892, tá aqui. Tá? Desloquei 2 casas para a esquerda, fica positivo. Eu já tinha 10 a 12, então ficou 10 a 2 vezes 10 a 12, ficou 10 a 14. 1,892 vezes 10 a 14 quilômetros. Isso é o que significa, em notação científica, 20 anos-luz.
Mais um exemplo, tudo bem? O exemplo número 5, transforme 5 vezes 10 a menos 6 metros em micrômetro. Então, anoto, 5 vezes 10 a menos 6 metros, tá? Eu preciso saber o micrômetro, o que significa? Olhando, né, um pouco acima, significa 10 a menos 6. Então, quando eu divido, significa que eu vou determinar quantas vezes o 10 menos 6 cabe aqui dentro, ou seja, quantas vezes o micrômetro está aí, correto? Então, fazendo a divisão aqui, nesse caso, eu vou dividir a potência de 10 com potência de 10, que são iguais, cancela. Fica somente quem? Só o 5. Ou seja, 5 vezes 10 a menos 6 significa 5 micrômetros. O outro exemplo, tá bom? O exemplo número 6, transforme 2 micrômetros em metro. Então, anotei aqui, 2 micrômetros. Tá? O micrômetro significa 10 a menos 6 e, nesse caso, bastante direto. Tá? Então, 2 micrômetros significa 2 vezes 10 a menos 6 metros. Pessoal, espero que tenha contribuído, tá? Tenha ficado claro. Reflitam, tá? nesse procedimento, trabalhe um pouco, amadureça a ideia, que é muito importante aprender isso daqui para prosseguir os estudos de vocês. Tudo bem? Saúde, cuidados, professor Gilberto, até mais.